Então, mais uma vez, boa noite. Vamos ficar em pé. Por favor, abra a tua Bíblia no Salmo 95. Vamos lá, meus irmãos. Salmo de número 95. A Bíblia nos diz: vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez. E as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, que o Senhor seja sempre adorado, ó Pai, por cada um de nós. Todos nós que decidimos hoje, ó Pai, te cultuar, sendo no templo, sendo em casa, que todos nós possamos te adorar de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar? Obrigado. Mais uma vez, nós estamos diante de palavras de sabedoria. O livro dos Salmos é um livro poético. Então, o que ele traz para nós são palavras de sabedoria. Neste texto, além de palavras de sabedoria, a gente tem um exemplo que aconteceu com os irmãos no deserto. Então ele também traz um exemplo para que ele possa comprovar, para que ele traga algo que justifique o que ele está falando. E nesse salmo nós vamos ver três coisas. O que eu quero tratar com os irmãos hoje é o chamado à adoração. Então, todos os que estão aqui hoje são chamados à adoração. Todos. Porque estão ouvindo palavras de sabedoria. Não as minhas palavras, mas as palavras do Senhor. Verso 1 diz: vinde, cantemos. Chamado. Verso 6: ó, vinde e adoremos. Verso 7, parte B: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Está chamando a gente para adorar. A primeira adoração deve ser com alegria. Versos de 1 a 5. O segundo chamado é um chamado de adoração com reverência. Versos 6, 7a. Terceiro chamado, o chamado a adorar com obediência. Versos 7b até o 11. É assim que nós vamos tratar essas palavras agora. Então aqui nós temos uma convocação. Quero dizer a você que tem Cristo como Salvador, você que é um salvo em Jesus Cristo, que não existe um convite para você. Não existe um convite. Aqui nós temos uma ordem para sermos adoradores do Senhor. Aqui nós temos um chamado. E se você tem um chamado, se você tem uma vocação nessa terra, é a vocação de ser filho de Deus. Isso você, assim, olha, entenda o que eu vou falar. Lembre-se quantos anos eu estou pregando aqui. Lembre-se do que o pastor Viana prega aqui, tá? Tá bom? Você não escolheu isso para você. Então vamos lá. O que eu estou falando que você não escolheu? Imagina, você acha que você um dia decidiu receber o Jesus como seu Salvador. Tudo bem. Vamos imaginar
Que seja assim. Então, joia. Então, foi isso que você decidiu. Agora, ser filho de Deus não é com você. Isso tem que estar claro para você. Você não recebe Cristo para ir para o céu. Porque se foi para isso, é melhor ele mandar a gente para o inferno. Não. A gente recebe o Senhor Jesus como Salvador para ter Ele. A gente o quer. Agora, tudo o que está por trás disso, a gente recebe de forma grata. Então, a gente vai para o céu, seja louvado, eu quero ir para lá. Deus tem cuidado de mim no vendaval. Muito obrigado, Senhor. Ele é o meu pastor, e com Ele eu ando em segurança. Deus seja louvado. Mas eu não sirvo para Ele me deixar em segurança nessa terra. Eu não o sirvo para Ele cuidar de mim no vendaval. Eu o sirvo porque eu o quero. Ele é o meu maior desejo. Por isso que a adoração é para aqueles que podem ouvir a sua voz. E qualquer um que pode ouvir a sua voz, não pode escolher adorá-lo. Desculpa, não pode escolher se adora ou não adora. Perdão, falei errado. A escolha não parte da gente. E se você não consegue adorá-lo, então existe alguma coisa de errado na sua vida. Ou se eu não consigo adorá-lo, existe alguma coisa de errado na minha vida. Tá? Nós temos um chamado. E nós somos crentes. Nós temos um chamado. E nós somos filhos de Deus. Somos. A partir daí, a gente, conforme os dias passam, a gente ganha mais experiência. A gente ganha mais ferramentas para servi-lo melhor. Versos de 1 a 5. O primeiro chamado à adoração, chamado a adorar com alegria. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação, apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmo. Primeiro, somente até aqui. Alegria é um sentimento. E vamos lá? Sentimento é algo que você não tem controle. Alguém aqui já perdeu o pai ou a mãe? Alguém? Poucas pessoas, mas perderam, né? Deixa eu ver uma pessoa, quem já perdeu o pai ou mãe? Deixa eu ver. Aqui, por exemplo, você. Tá, se perdeu seu pai, né? Irmão Wilson. Naquele dia, você falou assim, eu acho que agora eu vou ficar triste. Você simplesmente ficou triste, certo? Você não tem controle. Entende? Sentimento você não tem controle. Não levante a mão agora. Ó. Alguém aqui é irado? Pense, se você é uma pessoa irada. Por exemplo, eu sou. Você acha que eu controlo? Agora eu não quero ficar irado. Eu me iro. A questão é o que eu faço com a ira. Então, imagina, estou no trânsito. Se alguém me fecha, vou confessar um pecado aqui. Sabe qual é a primeira coisa que eu penso? Em gritar com ele, em fechá-lo também. É assim que eu penso. Só que Cristo não deixa. Sentimento, você não controla a chegada dele. E a alegria? Então imagina, o encontro com a pessoa amada. Vocês precisam ver o sorriso da Marola. Quando ela me vê chegando, olha lá. Lá vem ele. Eu vou buscar lá na escola. Ou quando eu chego em casa. Ela está lá nos lugares que ela sempre está e eu chego. Oi. Ela sorri para mim. Ela não controla. Eu sei que ela gosta de mim. Eu também gosto dela. Está vendo? Não tem esse negócio. Sabe? O encontro é sempre bom. A morte, ela é sempre ruim. Dá para entender essas coisas? A morte é sempre ruim. O presente, você sabe quando a pessoa gostou do presente, não sabe? Você não sabe? Fala a verdade, se você não sabe. Você deu o presente para a pessoa abriu e ficou feliz. Você sabe ou não sabe? Não tem controle, irmãos. Não tem controle. Alegria em servir a Deus. É incontrolável isso em mim, em você?
A gente está feliz em servir a Deus, ou é uma chatice vir para a igreja? É uma chatice servi-lo na música. É uma chatice você ser pastor. Quando os irmãos te ligam, pastor Viana, lá vem mais problema. Hein? É uma chatice isso daí, hein? Foi para isso que Deus nos chamou, irmãos? Para a gente achar uma chatice? Não. A Bíblia está falando para nós, vinde e cantemos. A Bíblia está dizendo para nós, vinde e jubilemos. A Bíblia está falando para nós, vinde e apresentemo-nos ante a sua face com louvores. A Bíblia está falando para nós, vinde e celebremos a Ele. É isso que a Bíblia está falando. Agora, é um sentimento, alegria. Eu não posso ter controle sobre isso. Mas veja, então vamos lá. Se eu não tenho controle, então e se eu não estiver feliz? Opa, então tá bom. Ótimo. Então é o seguinte, a gente tem que pensar em duas coisas. Se eu não estou feliz, uma delas é que eu estou com um sentimento, imagina, oposto. Ou estou com outro sentimento. Então vamos lá. Se eu não estou feliz, então eu estou triste? Pode ser. Tem tristeza na Bíblia? Tem. Pode ser que eu não estou sentindo nada? Pode, eu posso estar indiferente. O que você tem hoje? Alguém já falou assim para você? Você perguntou para ela, o que você tem hoje? Ela falou, nada. Não está feliz, não está triste, não está nada. Simplesmente está vegetando naquele momento, tá? Estou falando que você é um vegetal, nem nada disso aí. Mas naquele instante, né? Não sinto dor, não sinto nada. Não estou sentindo nada. Estou triste, não estou feliz, não estou com raiva, não estou, contente, não estou satisfeito, não estou insatisfeito, não tenho nada. Pode ser também. Você pode estar com raiva, você pode estar decepcionado, pode ser um outro sentimento. Isso pode acontecer na nossa vida? Pode. Mas vamos lá. Você nunca vai ver o Senhor dizendo, vinde e fique triste. Não. Você pode estar triste, não é proibido, mas não é isso aí. Então, o que eu faço com os outros sentimentos? Por exemplo, a ira, essa é fácil. O que eu faço com a ira? Muito bem. O que significa isso que o pastor Viana acabou de dizer para nós? Pastor Viana, eu fiz uma pergunta, o que a gente faz com a ira? Aí o pastor Viana, Ministério da Palavra, citou a Bíblia, que é o que a gente tem que fazer aqui. Ele falou assim para a gente, não se deixe colocar o sol sobre a ira. O que significa dizer isso? Muito bem, não é para deixar para o dia seguinte. Então está bravo? Então é o seguinte, vamos imaginar que você ficou bravo com a sua esposa, com o seu marido. Vamos só imaginar isso? Beleza? Ótimo. No dia seguinte, irmãos, está tudo bem de novo. É esse o negócio. No outro dia, está tudo. Ou você resolve na noite, né? Ou você quer ficar na sua, de repente, quer ficar na sua, né? Aí cada um, né, dorme daquele jeito, que a gente sabe quando está bravo um com o outro, né? Não preciso falar. Pronto, dormiu daquele jeito. No outro dia, sabe o que você faz? Lá dá algum beijão na gata, um beijão no gato, e vamos que vamos, para frente. É isso mesmo. Com a ira é fácil, tá vendo? É um sentimento. Com a tristeza, o que a gente faz? Com a tristeza, a gente vai até o Senhor e ora a Ele, do mesmo jeito que Cristo falou. Se possível for, passa de mim esse cálice. A minha alma está triste até a morte, a gente vai orar na tristeza. Agora, precisamos adorar esse Deus. Existe um momento de tristeza, então a gente celebra com alegria. A outra coisa que a gente tem que pensar é que nós estamos falando do Senhor. Irmãos, vinde, cantemos ao nosso Deus, cantemos ao Senhor, perdão. Jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Nós estamos falando de Deus. Então é o seguinte, eu preciso chegar nele feliz. É necessário que eu venha adorá-lo assim. Porque, olhe só, outros textos da Bíblia. Por exemplo, um texto muito conhecido nosso, o livro dos Salmos, capítulo 37. Na nossa Bíblia, que a gente usa para pregar, o pastor Viana, que a gente utiliza na nossa igreja, verso 4 diz, deleita-te também no Senhor.
E aí a Bíblia continua dizendo, e ele concederá os desejos do teu coração. Por favor, Maria Isabel, o que está escrito na sua? NVI é deleite também. NA. Agrade ao Senhor? Agrade-se no Senhor? E na NVT? Felicidade, né? A ideia aqui é de alegria. Deleita-te também no Senhor. Esteja alegre com Ele. Agora preste atenção nisso daqui. E Ele concederá os desejos do teu coração. Sabe quando que Deus concede os desejos do nosso coração? Quando os desejos do nosso coração são os desejos dEle. Agora, para que o meu desejo seja o desejo de Deus, eu tenho que estar alegre nele. Então, quando eu não consigo vir adorá-lo com alegria, é porque eu estou triste com Ele. Em primeiro lugar é com Deus. Depois você fica triste com outras coisas. Perdi o emprego. A minha primeira tristeza é porque Deus fez isso comigo. É assim que a gente pensa. Porque a minha primeira decepção é com Deus. Porque eu não consegui ser Deus. Porque no dia que eu peguei do fruto para ser igual a Ele. Mas eu não consigo. Então todas as coisas que acontecem de ruim comigo, eu coloco na conta dEle. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Ele só vai conceder os desejos do teu coração quando esse desejo for o dEle. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Entende essas coisas? Então, para que isso aconteça, eu preciso estar feliz com Ele. Vinde, venha adorá-lo, jubile, se apresente diante dEle com louvores. Venha, é isso que ele está falando. Mas para isso, eu preciso estar em comunhão com Ele. Livro de Neemias. Então vamos lá. Esse homem, ele tem uma obra a fazer. E aí, ele começa a organizar as coisas na volta do povo do cativeiro. No verso 10, olhe só como ele orienta o povo. Verso 10, de Neemias 8, disse-lhe mais: ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções, irmãos, aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É demais uma coisa dessa. Imagine que falte alguma coisa para alguém, então você divida, porque hoje não é dia de tristeza. Hoje é dia de alegria. E vamos celebrar a Deus. Porque se essa alegria existe, então nós somos fortes. Sabe quando nós estamos fracos? Quando nós estamos tristes com Ele. Por isso o Salmo está dizendo, vinde. Vinde. Vamos lá, versos 1 e 2 de novo. Livro dos Salmos, capítulo 95. Vinde e cantemos ao Senhor. Jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um motivo para isso. Então, o salmista, inspirado pelo Santo Deus, ele escolhe algumas coisas que, neste caso, são o motivo. Lembrando que nós estamos diante de um livro poético, tá bom? Livro poético. Então, estamos diante de palavras de sabedoria. A minha questão sempre com as pessoas é o seguinte: o que nós fazemos com ela? A gente tem que lembrar, tem alguma coisa para fazer, a palavra de Deus. Então a gente tem que olhar. Poxa, quando a gente olha toda a Bíblia, nós somos chamados a adorar? Sim, constantemente. A gente foi, por exemplo, no livro de Neemias agora há pouco. Palavras, sabedoria. Por que é que nós devemos cantar a Ele? Por que a gente deve jubilar? Por que a gente deve se apresentar com cântico? Por que a gente deve celebrar? Por quê? Verso 3. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. E as alturas dos montes são suas. Seu é o mar e Ele o fez. E as suas mãos formaram a terra seca. Ele é um Deus grandioso. Não é questão dele ter criado as coisas, não é só isso, é que ele sustenta todas as coisas. E aí é lindo como foi hoje pela manhã, né? A gente pôde cantar Tu És Tremendo. Já prestou atenção naquela canção? Aquela canção diz assim:
E apesar desta glória que tens, o que fala lá? Tu te importas comigo também. Olha, eu vou dizer uma coisa assim, Elias, a gente canta, quantos anos a gente canta esse corinho aqui? Elias, a gente, sei lá, 20 não, mais de 20 anos, deve estar próximo dos 30. Mas não pode, irmão, parar de cantar aquilo. Nunca, 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 quando eu morrer, você tem que cantar essas coisas. Quando você morrer, eu tenho que cantar, sei lá quem vai primeiro. Tem que cantar isso aí. Porque Ele se importa com a gente. Não é questão que Ele fez as coisas, é a grandiosidade dEle, é enorme. Sabe por quê, irmãos? Olha, vamos lá. Ó, o verso 4 diz assim, nas suas mãos estão. No verso 5, e as suas mãos formaram a terra seca. Irmãos, é dessa forma. É claro que a gente sabe, por exemplo, que Deus é Espírito, né? A gente sabe disso. Sabe disso. Isso aqui é a forma que a Bíblia tem de falar com a gente. A gente não consegue imaginar alguém formando as coisas com as palavras. Né? Por exemplo, você vai fazer sua comida, certo? Não importa. Você não fala para ela. Você fala? Mamadeira, chega aqui. Não fala isso. Né? Fazer alguma coisa para as crianças. Né? Os seus feijões. Feijão tal, eu não sei o nome. Né? Não é assim, irmão. Você vai lá e corta as coisas, põe dentro dele e espera a coisa acontecer. O Senhor Deus é pela palavra, então a gente não entende. Daí Ele fala pelas suas mãos. Então Ele é grandioso. E mesmo assim, Ele olhou para nós. Nós estamos falando de Deus. Chegar a Ele deve ser com louvor. Chegar até Ele para adorar, é com alegria mesmo. A gente não chega a Deus de qualquer forma. Então, felizes. Mas se eu tiver um problema e hoje eu estiver triste, vale também, irmãos, assim, vir para a igreja, se chegar a Deus com tristeza, não é nada disso aqui. Hoje o tema não está falando de tristeza. Só que a gente sabe da Bíblia toda. Agora, vamos adorar? Adorar é com alegria. Tá? Pode orar com tristeza? Pode. Tá? Mas isso é um outro dia, não hoje. Por exemplo, na última mensagem, tinha coisa triste. Lembra que eu preguei Jó capítulo 4, 3, eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Eu sempre marco para ver se não prega de novo 3. De vez em quando eu repito o texto, mas eu procuro não repetir, né? Então, capítulo 13, tristeza. Vocês leram o finalzinho? Eu pedi para vocês lerem, hein? Aquele final, hein? Puxa, aquilo ali tem que tocar na gente. Ele fala que não esperava por aquilo, né? O que eu esperava veio, um negócio assim. Tem que dar uma olhadinha lá, tá? Que a gente não deu tempo aquele dia, espera que hoje vai dar. Então, nós estamos diante de um Deus, e mesmo assim Ele nos salvou, irmãos. Porque no verso 1 está dizendo assim, 20, cantemos ao Senhor, jubilemos à rocha da nossa salvação. Guarde a expressão rocha da nossa salvação, porque a gente vai precisar dela daqui a pouco, porque esse texto aqui, ele fala de uma coisa especial, tá? Em relação ao povo de Israel. Muito bem, Ele nos salvou. Então, assim, vamos adorá-lo com alegria. Não se esqueça, se a gente vai para 1 João, capítulo 4, verso 19, você sabe de cor. E Ele nos amou? Não. E nós o amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos salvou, hein? Então, a alegria que a gente tem em adorá-lo é porque Ele nos salvou. Só que lembra, rapidinho, a gente não o recebe para ter bênção. A gente não o recebe para ir para o céu. A gente recebe Cristo como nosso Salvador para tê-lo. E o resto a gente recebe de forma grata. Ele nos amou, irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Esse é o Deus da nossa salvação. Por isso que a gente se apresenta a Ele dessa forma. Primeira forma de adoração, escrita no texto, nós devemos adorá-lo com alegria. Segunda forma, nós devemos adorá-lo com reverência.
verso 6. Ó vinde, adoremos, e a Bíblia diz, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Muito bem, agora nós estamos na segunda parte da mensagem, devemos chegar à adoração com reverência. Irmãos, reverência já é um profundo respeito a alguém ou algo, devido às suas virtudes ou qualidades, tá? Sempre lembrando do seguinte, uma virtude, vamos imaginar assim, a gente não pode pensar em qualquer qualidade agora, porque a gente está falando de reverência, então não é qualquer qualidade. Por quê? Porque tem que ser uma qualidade em relação a uma virtude. Então, vamos lá. É assim, vamos imaginar aqui. Se alguém aqui for muito bom de futebol. O pessoal tocou aqui hoje. Ficou bonito? Ficou bonito? Ficou? Isso é uma virtude? Não, não é. Não é uma virtude. Tá? Isso aqui é uma qualidade, mas não pode ser, a gente não pode falar que é uma virtude. Joia, vamos lá, vamos continuar, hein? O amor é uma virtude? Calma. O amor que uma mãe sente por um filho, está nela. Não é virtude também. Porém, o amor, quando Paulo, por exemplo, fala, agora permanece a fé, a esperança e o amor, aí é virtude. Virtude é uma capacidade que a gente adquire com o passar do tempo. Essa capacidade, ela tem que fazer com que a humanidade seja melhor. Não é uma questão minha. Por exemplo, vamos imaginar, alguém tocou baixo, alguém tocou a bateria, teclado, guitarra. Tocou bem, mudou o que na humanidade? Nada. Talvez essas pessoas vão receber um elogio, vocês gostaram, entendeu? Não. Tem que fazer alguma coisa, diferença na humanidade. Então, vamos lá. Qualquer pessoa que tenha fé é uma pessoa virtuosa. Porque essa pessoa, ela altera o que está ao redor dela. Faz bem para o ser humano. Não faz bem só para ela. Virtude. Entendeu como é que é? Então, todas as vezes que você pensar em virtude, é assim. Pode ser virtude moral, pode ser virtude teologal, né, que se fala, eu acho. Pode ser, mas tem que pensar desse jeito. É algo que se adquire, é uma capacidade que se adquire com o tempo. Ninguém nasce com virtude. Ótimo. Alguém adquiriu virtude. Ou uma qualidade que tenha função na humanidade. Muito bem. Eu admiro e tenho um profundo respeito, eu venero. Não confunda o respeito, por exemplo. Vamos pensar assim, reverência não é esse negócio de respeitar a mãe. Eu sempre, os irmãos que não sabem, eu sempre dou um exemplo da minha mãe. Minha mãe, irmãos, ela não tinha muita dó de mim quando eu era uma simples criança. Então, vamos imaginar, ela fazia uns negócios comigo que assim, eu fico triste. Então, imaginar, lá vem ela da feira, e eu estou na rua, vamos imaginar. Lá vem minha mãe. Tenho duas coisas a fazer. Ou eu finjo que eu sou um homem invisível, e fico aqui, ou eu me escondo. Só que eu não consigo me esconder da minha mãe. Eu vou fingir que sou um homem invisível. Ela me via. Lá vem ela com a sacola da feira. Onde ela estivesse, se ela me visse, irmãos, ela não falava Neil, por exemplo. Vocês sabem como minha mãe me chama? Ela gritava de lá. Baby. Sabe? Eu falava, oi mãe. Vem buscar a sacola. Deixava e ia embora. Eu tinha que parar o que eu estava fazendo, soltando pipa, jogando bola, qualquer coisa. Conversando com meus amigos, qualquer coisa. Se ela, onde ela me visse, de vez em quando eu não a via, eu ouvia o grito dela. Ela deixava a sacola, eu corria, levava a sacola lá para cima, descia. Respeito. Não é veneração. Não é reverência. É porque eu não conseguia me esconder da minha mãe. Ela era minha mãe. Eu sabia que ela ia me pedir. Eu só esperava que ela levasse.
Para eu não precisar sair da rua, eu esperava, vou falar a verdade. Não vou mentir para os irmãos. Eu vou esperar, falar, ela vai levar dessa vez. Ela está forte ainda. Não levava. Ela sempre falava meu nome. Eu respeitava. Minha mãe. Isso não é reverência. Isso é respeito. Seu filho, quando ele fala para você, quando você fala para ele, não toque aí ele não toca, respeita. Agora, reverência é um profundo respeito. Talvez ser humano não tenha isso daí. Talvez. Eu sei que existem reis, eu sei que a gente, diante de um juiz, você usa palavras, aquelas palavras, né? Mas a gente só usa, pastor Viana, porque é obrigado. Entendeu? Não é porque a gente quer, vinde, prostremo-nos. A gente não quer fazer isso diante do homem. Ajoelhemos. A gente faz. Mas é porque a gente é obrigado. Diante de Deus, não. Se Ele entrasse aqui agora, a gente faria isso agora. Se a glória dele entrasse nesse templo, nenhum ficava em pé aqui. Nós iríamos cair prostrados. Porque quando a gente vem adorá-lo, a gente vem com reverência. Está vendo o silêncio que está aqui hoje? Eu não sei porque as crianças, ainda bem que não estão fazendo barulho, parabéns para as crianças hoje. Deu um gritinho ali, Está vendo? Está vendo esse silêncio? Diante dele é assim que se faz. Ele é Deus. E nós precisamos chegar até Ele desta forma. Então, prostremos, ajoelhemos. E aí vem um seguinte, porque daí a gente precisa também do motivo. Por que nós devemos, olhar para Ele e chegar em adoração com toda essa reverência? Verso 6 diz o seguinte: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Bom, Ele é o Criador do universo. Então, se Ele é o Criador do universo, isso inclui a mim e a você. Nós somos criados juntos com o universo. É por isso que nós devemos adorá-lo? Irmãos, não. Não é por isso. Mas Ele não merece ser adorado? Mas aqui não é questão de merecimento. Aqui é uma questão de reconhecimento. Essa palavra não é dita a qualquer um. Está sendo dita a você essa noite. Essa palavra é dita ao povo de Deus. Ele criou um povo. Entendeu? Você está entendendo que Ele criou um povo? Não é simplesmente criar o Neil. Neil é criado. Vem como um boneco de barro, vamos pegar o exemplo de Adão, forma, dá o sopro da vida. Não é isso, irmãos. Ele criou um povo. E aí você tem certeza de que a gente está falando isso? É porque no verso 7, porque Ele é o nosso Deus, e perceba, irmãos, Ele nos criou, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. É por isso. É por isso que a gente deve adorá-lo com reverência. Então não é uma questão de merecimento. O Senhor Deus, Ele merece ser adorado. É uma questão de reconhecimento. Ele é merecedor? Irmãos, olha o verso 3. Porque Ele é Senhor, porque o Senhor é Deus grande. Ele merece? E Rei grande sobre todos os deuses. Ele merece ser adorado? Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Ele merece ser adorado? E as alturas dos montes são suas. Ele merece ser adorado? Verso 5, seu é o mar, e Ele o fez. Ele merece ser adorado? E as suas mãos formam a terra seca. Ele merece ser adorado? Irmãos, a resposta é sim, mas nem todos vêm adorá-lo. Nem todos estão chegando ao Senhor para adorá-lo. Não é uma questão de merecimento, o que o Salmo está nos ensinando. É uma questão de reconhecimento. Nós precisamos reconhecer que Ele nos fez povo dEle. Precisamos reconhecer isso. É só você perceber o seguinte. Livro de João, capítulo 1, versos 11 e 12. Veio para os que era seu. E a Bíblia diz, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, sim ou não? Entende isso? Nós fomos feitos
povo dele. Ele criou um povo novo. Nessa época aqui, lembrando que a Bíblia, ela é escrita para nós, tá? Mas ela não é destinada a nós. Dá para ter a diferença? Dá para ter a diferença ou não? A Bíblia, ela é escrita para nós, mas ela não foi destinada a nós. Nós não somos os primeiros a ler o Salmo 95. O Salmo 95 foi cantado antes de chegar até aqui por um povo. É o povo de Israel. Então, no momento em que o salmista, ele convida o povo à adoração, o que esse salmista está falando? Ele criou o povo de Israel. Agora, nós somos igreja. O que fazemos com essas palavras de sabedoria? Nós trazemos para a igreja, com cuidado. Sempre lembrando que a gente tem que interpretar o Velho Testamento à luz do Novo. A gente tem que saber o tipo de texto que a gente está lendo. A gente pode trazer isso para a igreja sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque quando a gente chega nas cartas de Paulo, lá está escrito que a gente deve adorá-lo com salmos. Então os salmos servem. Então ele criou um povo? Sim, a igreja, que não é uma nação, é a igreja. As igrejas são comunidades locais, a gente chama de corpo local. Quando alguém fala assim, a igreja brasileira, ela não existe. A igreja sul-americana, latino-americana, ela não existe. A igreja europeia, ela não existe. Vamos trazer para a igreja. Ótimo. Quando eu prego, eu estou falando para vocês. E se tiver alguém aqui de outra igreja, ou nos assistindo, sendo de outra igreja, essa palavra tem que ir para a sua comunidade. Porque aqui nós fazemos planos diferentes de Jardim São Norberto. Aqui nós fazemos plano diferente de Tanai. Aqui a gente faz plano diferente de Sinira. A gente se comporta de outra forma. A nossa liturgia é diferente. Qualquer pessoa que conheça os irmãos de Osasco, você sabe, a liturgia é diferente. Os irmãos de Betel. Então, a palavra adorar com reverência é diferente para cada corpo local. Mas a gente precisa chegar com esse profundo respeito, reconhecendo. É uma questão de reconhecimento, não é uma questão de merecimento, porque merecer, ele merece. Então, nós que podemos, ou conseguimos, que é a questão de conseguir. Tem gente que não consegue adorar, não tem Cristo, ele gosta de outra coisa. Tem tem duas canções de um homem chamado Zeca Pagodinho. Você já viu? Já sabe quem é Zeca Pagodinho? Olha só, a teologia, desculpa, assim, é uma brincadeira, Zeca Pagodinho não dá, deixa a vida, aí todo mundo conhece, o samba é bom, né? Eu começo, o irmão continua, deixa a vida me levar, vida leva eu, não, isso não serve para nós. Para a gente é diferente, é olhar para a Bíblia. Eu quero andar nos caminhos que o Senhor preparou, de boas obras. Não é deixa a vida me levar. Mesmo que você quiser dançar aquela música, é legal ouvir, não serve para o crente. Isso aí é um outro tipo de gente. Tem outra que fala, se eu quiser beber, está com vergonha, né? Eu bebo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Pago tudo o que eu consumo com o suor do meu emprego. O crente não vale. Porque eu sou seu pai. Você é minha mãe. Você é meu pai. Você é meu irmão. Eu mando em você e você manda em mim. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. É bom você mudar de igreja. Aqui não é lugar para você. Eu assumo isso que eu estou falando. Se a igreja nos chama de corpo, é melhor você procurar algum lugar que não seja corpo. Porque aqui nós vamos ser corpo. A gente consegue adorar a Deus aqui. Aqui a gente pode adorá-lo. E a gente chega diante dele com reverência. E a gente sabe dessas coisas por causa do seguinte. Olha só isso daqui. O verso, ele diz assim, o verso 7. Porque ele é nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Não é lindo isso? Vamos voltar
nos textos, nos versos de cima, verso 4, nas suas mãos estão as profundezas da terra, e estas mesmas mãos me sustentam. São as mesmas mãos. As mãos que sustentam as profundezas da terra são as mãos que me sustentam como ovelhas dele. As mesmas. Dá para entender essa coisa? Olha só, verso 5. Suas mãos formaram a terra seca. As mesmas mãos que criaram o universo são as mãos que me criou. Sou o povo dele. É por isso que eu consigo. Ele me regenerou. Existe a possibilidade de mudança. Olha, entenda um negócio. Ó, caráter não muda. O mau caráter sempre será mau caráter. Ô, Ney, mas como é isso? Ótimo. Você pode ser transformado por Cristo. Caráter não se muda, irmãos. Então é o seguinte, ó. Quantos anos tem o Theo? 3, né? E a Liz? 4. Tá. Bom. A Liz, dependendo da forma como a gente olhar para a criança, já está pronta. Se essa mocinha, ela é uma moça carinhosa, ela sempre será. Sempre será. Se ela é uma pessoa obediente, ela sempre será, porque o caráter está formado. Então, entre 3 e 5 anos, né, então os primeiros 36 meses são os mais importantes para a formação de um caráter. Quem forma caráter no ser humano são os seus pais. Você já percebeu que todas as pessoas com problemas assim, irmãos, elas sempre têm um problema familiar? Já percebeu isso aí? Caráter não se muda. Então vamos imaginar o seguinte. Ellison, como é Rafa, né? Quantos anos o Rafa tem? Não, tem 7. Isso, 7. Quantos anos a Malu tem? 9. E essa mocinha aqui, Alice? 9. Não importa, vamos pegar não estou falando que eles são. Vamos imaginar que eles sejam, o Rafa, a Malu, a Alice sejam pessoas fracas. Serão pessoas fracas para sempre já estão formados, acabou. Ótimo, muito bem, se converteu. Então é o seguinte, uma pessoa convertida é uma pessoa que está nas mãos de Cristo. É uma pessoa que nasceu de novo, ótimo. Então você se converteu, primeira coisa, não tem ordem, tá bom? Mas é assim, você é santo. Você é santo para a salvação, foi separado do mundo para ser salvo. Você é justificado. A partir daquele momento, tudo já foi pago. E você está livre. Certo? Só que você é regenerado. Ótimo. Seu caráter não muda. Mas você pode vencer você mesmo. Por isso, enchei-vos do Espírito Santo. Você pode vencer você mesmo. Por isso, despojai-vos do velho homem e revesti-vos do novo. Eu tenho que tirar o máximo do Neil, pecador, para que o Neil, nas mãos do Senhor Deus, nas mãos de Cristo como ovelha, seja o melhor marido que ele puder ser. Eu tenho que tirar esse Neil dentro de mim, para o Neil que está nas mãos de Deus, ser o melhor filho que ele pode ser o melhor pai que ele pode ser o melhor pastor que ele pode ser, e assim vai. É isso que eu tenho que fazer. Regeneração. Você nasceu de novo. Então é claro que você pode vencer quem você é. Então, se a gente não pudesse vencer quem a gente é, o que importaria não se põe o sol sobre a vossa ira? Eu sou assim mesmo? Não! O que importa? Aquele que roubava não roube mais. Eu sou ladrão mesmo? Não, meus irmãos. Podemos ser diferentes sim, porque nós estamos nas mãos dele. E aí, irmão, sabendo disso, da nossa fraqueza, sabendo que a gente não tem condições de chegar até ele por nós mesmos, sabendo que ele nos fez de novo, ele faz a gente nascer de novo, sabendo de todas essas coisas, as mesmas mãos que cria todo o universo, essas mãos cuidam de mim, então eu chego a ele para adorá-lo com reverência. São as mesmas mãos. Você olha para o universo, pega umas fotos no Google, olhe para o universo, você fica abismado. Mas procura algum dia essas coisas magníficas. Ou assim, ó, esse é o Sol, aí daqui a pouco mostra a Terra, aí daqui a pouco mostra
a selva amazônica, daqui a pouco mostra uma árvore, aí daqui a pouco vai numa célula. Aí você fala, ele é grandioso. São essas mãos que fizeram isso, tudo perfeito, perfeitinho. Elas estão cuidando de mim, de você hoje. Entendeu? Então a gente chega com reverência até Ele. E aí vamos para o final. Porque a primeira forma de chegar até Ele é com alegria. Nós vamos adorá-lo com alegria. Segunda forma, nós vamos adorá-lo com reverência. Então, versos de 1 a 5, nós vamos adorá-lo com alegria. Versos 6 e 7, parte A, com reverência. Versos 7b até 11, nós vamos adorá-lo com obediência. Versos, vou ler o 7 inteiro, tá? Porque Ele é o nosso Deus, nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Ótimo, a partir de agora, adorá-lo com obediência. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração. E disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Adoração com obediência. Irmãos, obedecer é se submeter à vontade do outro. Você se submete à vontade de alguém, então você é obediente a essa pessoa. Muito bom, vamos lá. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu devo obediência a Marilda? Vocês acham? O que você acha, Marola? Marola gostou. Marola gostou, já fez até torcida. Claro que merece. Vamos lá. Deixa eu dar um exemplo. Fiz um sanduíche lá na minha casa. Ela não vai lembrar disso, mas isso me marcou. Fiz um sanduba. Irmãos, coloquei tudo que eu gosto. Eu estou na curtição de comer um lanche. Onde? No meio da cozinha. Pronto, então dei uma dentada. Marola passou. Parou na minha frente. E falou assim para mim. Aí não é lugar de comer. O quê? O que foi, Marola? Aí não é lugar de comer. Aí suja o chão. Vem aqui. Pegou na minha mão. Come aqui, ó. Tá bom? Você mandou comer aqui. E de repente ela... Nesse dia ela não fez. Se mais tivesse perto dela, ela ia colocar um prato. Come no prato, que é mais fácil. O que eu fiz, irmãos? Eu vou ficar no meio da cozinha para arrumar confusão com a minha mulher? Eu não. Não gostei muito não da ordem, vou falar a verdade. Porque eu sou rebelde. Não gostei muito não, irmão. Falei, rapaz, eu estou aqui comendo um lanche. A mulher, em vez de vir, olá, como vai você? Um beijo. Aponta o dedo e fala, aí não é lugar de comer. Falei, tá bom. Hã? Mas ela tá certa ou tá errada? Aí, isso, irmão, gostei. Devo obediência, não devo? Claro, ué. E eu estou falando uma coisa meu, estou fazendo uma brincadeira, mas a gente deve obediência. E ela deve a mim? Deve. Eu tenho que me submeter a ela, ela tem que se submeter a mim. Eu pergunto aos irmãos, eu devo obediência a vocês? Tem dúvida disso? Cada um faz o que quer da sua vida aqui? Ah, é? Não, eu devo obediência ou não? Devo. E vocês devem a mim? Ótimo. Agora vamos lá. Vocês devem obediência ao Neil? A Marilda deve obediência ao Neil? Eu obedeço vocês porque vocês são meus irmãos em Cristo. Vocês me obedecem porque eu sou irmão em Cristo e também pastor. Apesar, né, pastor Viana, que o povo vem perguntar as coisas para nós, depois faz o contrário. Eu espero que cada dia que alguém venha perguntar alguma coisa para mim, faça o que eu faço, faça o que eu fale. A não ser que está errada a Bíblia. Se a Bíblia estiver errada, avisa. Porque daí a gente precisa interpretar diferente. Então vamos lá. Não. A Marilda obedece ao Neil? Não. A Marilda obedece ao marido dela. Se eu morrer, chega um outro moço. Você, eu já falei, é melhor você não casar. Fique solteira, que você vai ser mais feliz. Fique lembrando de mim. Que eu era legal. Entendeu?
Vai casar, você vai ver. Vai sofrer. Bom, se eu morrer e ela casar de novo, ela vai olhar para o marido dela e falar, você não obedece, eu só obedeci ao Neil. Não, ela obedece ao marido, da mesma forma que, vamos lá, eu obedeço a Marilda, porque ela é minha esposa. Viu? Não é de qualquer forma que você obedece. Nós estamos falando de Deus. Ele é Deus. Ele é o único que é. Hein, pastor Viana? Eu estou pastor, né? Se Cristo não voltar na nossa geração, nem que seja pela morte, a gente vai... Isso aqui não é nosso, pastor Viana. Não é nosso. E eu só estou aqui porque vocês deixaram. Se vocês falarem, queremos outro, será outro. Aí eu decido se eu fico sentado ou não, mas se vocês decidirem, eu quero outro, será outro. Maralinha olhou para mim e falou assim, não, eu te amo, eu quero casar com você. Pronto, casamos. Marido e mulher. Deus não, Deus é. Sabe por quê? Porque podemos ficar viúvos. Aí vai ser outro. Vai ser outra. Deus não. Deus não está. Vamos lembrar das palavras do Senhor a Moisés? Quando eu chegar lá e perguntarem quem mandou, o que eu falo? Eu sou. Pronto, acabou. Ele é o único que é. Devo obediência a ele? Devo. Muito bem. Agora, como é que a gente testa a obediência? A obediência tem um teste. É simples. Quando eu sei que alguém, por exemplo, me obedece, por exemplo, meu aluno, meu filho, minha mulher, as ovelhas que o Senhor colocou para que eu cuidasse, como é que eu sei que uma ovelha é obediente? Como é que eu sei que o meu filho é obediente? E assim vai, meu aluno é obediente. Como é que eu sei? É assim, irmãos. Quando você vai saber que a pessoa é obediente é assim, ó. Todas as vezes que ela discordar de você, mas fizer o que você falou, ela é obediente. Eu só sei quando você é obediente, quando você discordar. Ah, não, eu concordo com isso aí, eu concordo, é fácil. Eu quero ver no dia que eu der uma ordem aqui nessa igreja, ou o pastor Viana, porque, assim, eu espero que ninguém esteja se ofendendo com isso, dessas palavras, porque hoje é tanta gente chorona, né? Vocês vão perdoar, né? O pastor governa sim a igreja. Se a igreja decidir que ele não seja mais aquele que governa a igreja, porque o governo é algo esperado do pastor. Então, der uma ordem e a pessoa não concordar, aí obedecer, aí eu sei que é obediente. Entendeu como é que é? Sabe se o seu filho é obediente? Tem que ser quando ele é adulto, né? Assim, adulto, adolescente, aqui agora tem adolescência, né? E jovem. Não adianta falar para uma criança, não mexa aí. Ela não te obedece porque ela é obediente, ela está aprendendo a ser obediente. Agora, pega um adolescente e fala não para ele. Pega um jovem e fala não para ele. Aí eu quero ver se ele é obediente ou não. Quando você fizer isso com o seu filho e ele não falar para você. Sabe aquele negócio da pessoa tentar te convencer? Aí sim. Entendeu como é? Então tem um teste. Muito bem, mas a ordem é obedeça. Verso 7, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É a ordem para que a gente possa adorá-lo com obediência. Tem que obedecer. E o texto exemplifica. Então, peraí. Então, verso 8. Aí eu peço, por favor, a NT, é NTLH que fala, Marisabel? Como é que fala a linguagem? É LH, né? Esse aqui eu tenho. Irmãos, a única Bíblia que traz as palavras do jeito que estão, pelo menos as que eu uso, né? É a Revista Corrigida desse texto. Eu nem NVI eu não lembro. Mas, Abel, por favor, NVI, na minha Bíblia está escrito assim, filha: não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação. O que está escrito aí na NVI, Marisabel? Não, continua. Como em Meribá. Que mais? E em Massá. Petros, por favor, o que está escrito na Nova Almeida?
Igualzinho? Meribá e Massá. Jujuba, o que está escrito na NVT? Verso 8. Aí. Meribá e Massá. Não fala as palavras que estão aqui, né? Na linguagem de hoje diz assim: não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto. Bom, com essas Bíblias que falam do acontecimento, fica mais fácil para eu e você estudar. Sabe onde que está esse texto? Em Êxodo 17. Vamos para lá? Você está em Êxodo 17? Está em Êxodo 17? Fica aí, tá? Bom, é o seguinte. Em Êxodo capítulo 1, a gente aprende sobre a dificuldade que o povo de Israel estava passando no Egito. Em Êxodo capítulo 2, a gente vê o nascimento de Moisés, a fuga dele, né, do Egito. Certo? E Êxodo 3 tem um chamado, Êxodo 3 e Êxodo 4 tem um chamado de Moisés. Certo? Moisés volta. Aí começa aquele negócio de Moisés falar com o faraó. E a gente vai passando no capítulo 5, capítulo 6. Capítulo 5, capítulo 6. E aí quando chega no capítulo 7, começam as pragas. Capítulo 7, o povo de Israel viu o poder de Deus. Capítulo 8, tem a segunda praga, a terceira praga, a quarta praga. O povo viu, irmãos, o poder de Deus. Capítulo 9, a quinta praga, sexta praga, certo? Sétima praga. No capítulo 10, vem a oitava praga, a nona praga. No capítulo 11, aí vem o aviso. No capítulo 12, vem a 10ª praga, morte dos primogênitos. Tudo isso o povo vendo. E a gente não pode esquecer do seguinte: o que acontecia aos egípcios não acontecia ao povo de Israel. Hein? Então vamos lá. Se acontecia trevas entre os egípcios, não acontecia no povo de Israel. Esse é o poder de Deus. Muito bem. Continuando, aí no capítulo 14, o mar vermelho é aberto. Certo? Aí vem o capítulo 15, já tem águas, né? Já tem mais sinais. Quer água? Tem água. No capítulo 16, eles pedem pão, e aí Deus manda, além de pão, carne. Depois o Senhor Deus dá maná. O povo tinha visto o poder de Deus ou não? Tinha. Ótimo. Aqui começa desculpa a palavra, desgraça do povo de Israel. Porque se você você está em Êxodo? Só rapidinho, não se esqueça disso. A gente que a gente não leu de novo, né? Mas é assim. É duro esse texto, irmãos. O Salmo 95, e eu não sei quem vai pregar na quarta, pastor Viana, mas a gente vai falar desse mesmo texto no capítulo 3 de Hebreus. Eu não trouxe hoje o texto que a gente vai falar. Bateu a mesma semana. Então, vai falar desse texto aqui, das águas de Meribá. Se você percebeu, o verso 11 diz assim: a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. É aqui, irmãos, nas águas de Meribá e de Massá, que essa desgraça que acontece com o povo de Israel, de não entrar no repouso do Senhor, é não entrar em Canaã. É aqui que acontece. Por isso que deve adorar com obediência. Então, olha só o exemplo que o salmista dá. Verso 1 do capítulo 17 de Êxodo. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? É Moisés cuidando do povo, irmãos. Tendo, pois, ali o povo sede, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Irmãos, vamos lá, desde a primeira praga do Egito até agora, esse povo não viu? Não viu, irmãos? Hein? Não viu? Ah, viu. Viu que Deus é poderoso. Só que agora está falando que Deus vai matá-los. Não. Você tem fé? Deus mudou sua vida? Então obedeça.
porque a adoração tem que ser com obediência. Continue comigo. Verso 4, e chamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei esse povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma a tua vara, não confunda, peraí, para ninguém confundir, o texto que o Senhor Deus fala para Moisés falar a rocha, está em Números, hein? Não é esse texto aqui, tá? Estou falando que aqui começa as coisas. Daqui a pouco o povo vai desobedecer por causa da entrada lá. Eles foram ver a terra e os espias trazem notícias assim, desanimadoras. Que eu estou falando que começa. Por quê? Porque o Salmo está falando isso para nós. Tá? Então vamos lá. Então, deixa eu voltar aqui. Eu estou no verso 5, certo? Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel. E toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar, olha só, Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Muito bem, mas Isabel, acho que na NVI tem uma nota de rodapé dizendo o que significa Meribá. Quem me ajuda aí? O que significa massa? Tem nota de rodapé, Jujuba? Não tem? Espera aí. Rebelião. Mas, eu acho que... E a outra? Provação. Ótimo. Certo? Então aqui, o texto exemplifica o que não é obedecer. Muito bem. Então não faça isso. Vocês já fizeram isso uma vez, né? O salmista está falando para o povo que leu isso. Lembrando, o destino do salmo não é para nós. Ele chega até nós e serve para nós. O primeiro leitor não somos nós. Daí, verso 5 diz assim, o verso 8 diz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação, e como no dia da tentação no deserto, quando nossos pais me tentaram, me provaram, e viram a minha obra, 40 anos, está vendo? Foi a partir dali, 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse, então vamos lembrar, primeira forma de adoração, qual é mesmo? Com alegria, de acordo com o Salmo 95, tá? Vamos lá, segunda forma de adoração, com reverência. Terceira forma de adoração, com obediência. É um povo desobediente, que erra com o seu coração e não tem conhecido os meus caminhos. Muito bem, vamos parar aqui de novo? Como é que começa a adoração com obediência? Vamos ver se você sabe onde está no texto. Como é que começa? Como? Tá, então vamos lá. Vamos, na minha divisão, tá? Não é que está errado. Não é que está errado. Na minha divisão, com alegria, vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Com alegria. Aí o verso 2, versos 3, 4 e 5, o motivo. Onde começa a reverência? Verso 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos. Está vendo? É diferente de jubilar, é diferente de cantar. Está entendendo a dinâmica do texto aqui? É diferente de celebrar. Mas é porque está tudo marcadinho na minha Bíblia, entendeu? Joia, eu quero que você saiba onde começa. Ótimo. Aí depois vem o motivo. O motivo é o verso final do 6 e 7a. Com obediência, começa no 7b. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É aí que começa a obediência. Agora, você viu onde eu parei no texto? Você percebeu onde eu parei no texto? O que está escrito no finalzinho lá do verso onde eu parei? Eu parei no 10, para quem... Não tem conhecido, os meus caminhos. Mas espera aí, vamos lá? Eles ouviram a voz do Senhor? Então tem uma condição.
Como é que você vai conseguir adorar o Senhor com obediência? Se por acaso a voz do Senhor for ouvida por você. E aí, pastor Viana, eu quero tranquilizar o irmão. Tranquilizar o irmão quando alguma coisa você pensar assim, puxa vida, será que eu estou pregando para a parede? É que existem alguns de nós que não ouvem a voz do Senhor. Eles não conseguem obedecer. Então existe uma condição, meu irmão. A gente está concluindo o texto, e talvez alguns de nós aqui, a gente não tem conseguido ouvir a voz de Deus, mesmo sendo o povo dele. Mesmo tendo visto Deus fazer maravilhas durante a história e na nossa vida, a gente não consegue ouvir a sua voz. Se hoje ouvir. Então, peraí, se existe uma condição no texto, é porque pode ter, existe a possibilidade de eu não ouvir. Quantos de nós já desobedecemos a Deus? Quantos de nós estamos aqui dentro e já desobedecemos a Deus? Alguns voltaram, que bom. E alguns que não voltam. Será que estão ouvindo a voz do Senhor? Desde que voltaram, todos nós que continuamos, que estamos aqui, de vez em quando a gente desobedece. Será que estamos ouvindo a voz do Senhor? Porque a Bíblia está deixando uma condição. Como que nós vamos conhecer os seus caminhos se a gente não ouve sua voz? Não, nós precisamos ouvir a sua voz para que a gente conheça o seu caminho. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não é isso? Então, como é que pode um justo, um santo, um regenerado regredir? Sabe como pode? Quando nós deixamos de ouvir a voz dele. Existe uma condição. Fique firme na caminhada até o céu. Deixe Deus falar com você, e quando você estiver disperso, volte sua atenção para Ele. Queira ouvir a voz do Senhor. É que eu não estou lembrado, mas, pastor Viana, Maria Isabel, minha mãe, Marola, Petros, vão me ajudar agora. Tem um texto em Êxodo, que Moisés vai falar com o faraó. Moisés pergunta assim para ele, quando é que você quer que pare? Ele diz amanhã. Procura esse texto aí para mim. Procura, acha para mim. Ele vai falar amanhã. É inacreditável. De vez em quando eu acho que a gente está com o mesmo coração desse homem. Quando que a gente vai ouvir a voz de Deus? Amanhã. Não. O texto está dizendo para nós assim, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não é para esperar para amanhã. A não ser que você não está ouvindo. Tudo bem. Se você não está ouvindo, você não vai conhecer os caminhos que Deus preparou. Se eu não ouvir, eu não vou conhecer os caminhos que Deus preparou para mim, para que eu andasse nele. Não, eu não vou ouvir. Então, como tem esta condição, aí é o seguinte, muito bem, no caso do povo de Israel, tá? Não é o seu caso, não pense nunca, então vamos imaginar aqui está a irmã Maria, a irmã Cristina, irmão Joel, está aqui, Adriana, né? O pessoal está aqui, crente. Não entrar no seu repouso não significa perder a salvação. Você é crente, você está salva, você está salvo. Não é isso. A questão de não entrar no repouso para o povo de Israel é o quê? É não entrar em Canaã. Existe alguma promessa dessa para você? Sim ou não? Irmãos, vocês vão para alguma terra, nessa terra aqui? Não é para você. Entendeu como é que é? A gente não está caminhando no deserto. Tudo bem? Então, esse povo não entrou no repouso do Senhor, porque esse povo, ele estava sofrendo no deserto, e não era para aquilo acontecer, e não entrou na terra que mana leite e mel. É só isso, tá? É só isso. Não existe maldição na sua vida. Acharam o texto? Pois não. Êxodo capítulo 8, verso 10, bem rapidinho. Olha só isso daqui, irmãos. Vê se não é absurdo. Mas vê se isso aqui não parece muito com a gente.
O 9, verso 10. Êxodo 8, 9 e 10. Tá, obrigado. Êxodo, está escrito na minha Bíblia, está marcado. Vê se pode uma coisa dessa. Eu marquei o texto aqui, já tinha marcado. Teve uma vez que eu preguei sobre isso aqui, quando a gente cuidava de uma congregação. Ah, você lembrou? Parabéns, irmão. Deus te abençoe. Então, tá vendo? Fiz diferença na vida de alguém. Assim, na boa, né? Não estou querendo me engrandecer. Vamos lá. Que joia. Então, olha só, irmãos. Só para você ver como que nós somos, né? O pecador, estou dizendo. É o 8, né? E disse Moisés, Êxodo 8, eu falei o texto? Êxodo 8, verso 9. E disse Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti, as rãs, isso, e das tuas casas, e fiquem somente no rio. Quando você quer que faça isso? Verso 10. E ele disse: amanhã. Por que ele não falou hoje? Porque ele não consegue ouvir a voz de Deus. Aí o Moisés pega e fala assim, só para vocês verem. E Moisés disse: será conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Amanhã. E aí, pastor Viana? Alguns vão dizer amanhã, mesmo que estão aqui. A questão não é que você não vai entrar no repouso do Senhor. É que assim, se você não ouvir a sua voz, aí eu vou dizer se não ouvir a voz do nosso Deus, e aí, pensando nessa caminhada que está aqui falando, conhecer os caminhos do Senhor, então o caminho das boas obras com certeza vai ficar para trás. Isso aí não tenha nenhuma dúvida, tá? Você não consegue fazer boas obras por você mesmo. Tá joia? Deus te abençoe. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós queremos te adorar, Senhor Deus, do jeito que o Senhor ordenou que fizéssemos. Nós queremos, Pai, fazer isso com alegria. Queremos fazer isso com reverência, queremos fazer isso com obediência, Senhor Deus, porque somos os teus filhos, ó Pai. E se ainda insisto, Senhor, toque no coração de alguém que porventura ainda não tem Jesus Cristo. Ame o Senhor Deus e que ele possa reconhecer esse amor, possa entregar-se a Cristo. Abençoe o nosso retorno para o lar, para as casas, que nós possamos ir debaixo de tua proteção. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana. Deus abençoe.